Olá, está começando mais um Horizonte Notícia Entrevista. A busca pela excelência na educação e pela identidade da escola no contexto atual do país. Esses foram os objetivos da segunda edição do Fórum de Gestão de Escolas, iniciativa do curso de MBA em Gestão Estratégica de Escolas da PUC Minas, realizado nesta semana. E esse é o tema do nosso programa de hoje, que vai falar do contexto, de como a gestão educacional está sendo vista e praticada atualmente e quais as consequências disso para toda a sociedade. Para isso, vamos conversar com um dos palestrantes do evento, o diretor do Colégio São Miguel Arcanjo, professor Gustavo Moreto. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Bom, vamos a partir desse contexto, então, atual que a gente está vivendo, o Brasil está vivendo, de crise, enfim. De que forma esse contexto afeta o setor educacional, professor? Assim como no país como um todo, é necessário que se tenha lisura e resultado em relação às nossas ações. Não se tolera mais uma educação que não tenha qualidade. É essencial que o gestor implemente estratégias na escola para que, de fato, a gente consiga alcançar melhoria. Veja, um exemplo simples. Há quantos anos a gente ouve falar que as nossas crianças leem pouco e leem mal? E o governo investe, as escolas particulares investem. E por que não melhorou a partir daí? Por que não acontecem os resultados? Então, o modelo atual de gestão que está sendo implementado nas escolas é pensar em que pode ser feito para que, de fato, a gente consiga melhorar as nossas ações dentro da escola e promover a efetiva aprendizagem das crianças. Nada tem a ver com construir robôs ou pensar apenas em resultados, em vestibulares, algo nessa linha, o que é absolutamente negativo. Mas é de pensar, por que será que uma criança estuda uma língua estrangeira, por exemplo? Nada contra, os professores são ótimos, mas por que ele estuda há 11 anos de uma língua estrangeira e você pergunta 2 ou 3 palavras para ela, uma frase pequena, ela consegue sequer responder? No português. Na língua portuguesa também. Então, na matemática, em outros elementos. Então, o que se pretende com isso é, de fato, a melhoria na qualidade da gestão, efetivamente. O senhor falou dessa questão da língua estrangeira, o senhor sequer fala bem, escreve bem o português, que dirá, quanto mais a língua estrangeira. É verdade. É por aí que vai essa questão, essa busca pela excelência, essa busca pela identidade da escola aí dentro desse contexto? Passa também pelo fato de que hoje os gestores escolares, na sua grande maioria, são oriundos do próprio sistema escolar. Então, são professores ou pedagogos que não tiveram na sua formação elementos de gestão para poder acompanhar e monitorar esses processos e saber como intervir de maneira mais sistemática dentro da escola. Então, pensa-se exclusivamente no modelo pedagógico, mas pensa-se pouco em como fazer isso funcionar dentro da escola. E daí a ideia de fazer o MBA, no sentido de uma gestão estratégica das escolas, é dizer, venham discutir conosco a partir de exemplos da escola. Porque se faz um MBA em gestão de processos, um MBA de administração, o estudo de caso sempre está associado a exemplos que vêm de fora da escola, da indústria, do comércio e tal. E a proposta, então, de se fazer um MBA de gestão estratégica de escolas tem a ver com discutir processos escolares, né? Para a gente conseguir avançar. Veja, por que a nossa escola ainda usa um número 5 para aprovação? E a maioria das pessoas não se dá conta disso, né? Imagina que você tem 10 coisas a ensinar para uma criança. Um pode aprender os conceitos de 1 a 5 e o outro pode aprender dos 6 ao 10 e os dois serão aprovados da mesma maneira. Esse é um elemento muito simples, né? E hoje, ainda assim, as pessoas chamam isso de média, têm dificuldade em medir isso. E quem dirá elementos socioemocionais, por exemplo? Como é que eu consigo perceber que uma criança é criativa ao longo do período escolar? A maioria dos projetos políticos pedagógicos cita em formar um cidadão que seja crítico, criativo, capaz de interagir em sociedade. Como é que eu consigo medir e o que eu faço de fato para transformar o meu aluno num cidadão crítico capaz de interagir em sociedade? Esse elemento da gestão vai permitir a gente monitorar processos e fazer com que o professor modifique a sua proposta, fazer com que ele interaja com o aluno de maneira a que o aluno se torne protagonista de fato dessa ação. Esse discurso que vem da academia, teórico, ele é muito fácil de ser feito. Para ser implementado,
é um outro caminho e é essa discussão que nós precisamos ter. Pois é, o senhor como diretor de um colégio, eu imagino ali, a prática do dia a dia deve ser bem complicada ali, são centenas, ou quiçá milhares de alunos aí numa escola, diversas idades, enfim. É interessante porque na escola a gente discute, né, na universidade, sobre ética, sobre moral, só que na segunda-feira o que acontece? O aluno chega atrasado, o motivo não é ele, é a família, aplica ou não aplica uma sanção. Então, o gestor tem que pensar em construir uma cultura na instituição. E aí ele vai ter que aplicar e, enfim, movimentar toda a sua comunidade em prol de um projeto educativo. É isso, né, que a gente tem que fazer em relação à comunidade como um todo. Fazer com que a comunidade escolar se envolva no projeto, sem participar diretamente, mas que apoie o projeto e que a gente consiga ter resultados melhores no final. Professora, eu queria tocar num assunto com o senhor que acho que diz respeito a essa questão da gestão escolar, da identidade das escolas, que é um fenômeno que vem se ampliando, né? A gente está vendo muito em relação às escolas, que é a questão da mercantilização, ou seja, grandes empresas que estão se envolvendo aí no setor de ensino e talvez com resultados não tão satisfatórios aí para estudantes, professores. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso para a gente. É muito importante na educação que não se perca a identidade daquele grupo educacional que está dentro da escola. O que a família precisa de fato, o que a comunidade valoriza naquele momento e, ao mesmo tempo, a gente pensar que a identidade escolar vai permitir com que o aluno se sinta parte do processo. Então, quando esses grandes grupos educacionais ou grandes grupos de fora compram, né, as escolas ou os grupos educacionais brasileiros, é muito preocupante, porque eles podem vir a perder a sua identidade, podem vir a perder aquilo que é o principal do processo educativo, que é essa relação que existe entre professor e aluno, entre professor e a comunidade. É preocupante. Se acontecer desses grandes grupos conseguirem manter a gestão de maneira autônoma e os processos fiquem mantidos dentro da instituição sem essa interferência, então pode ser positivo porque haverá um investimento na educação. É preciso tomar cuidado com a educação de prateleira também, em que se cria um único projeto, entendendo que ele é muito bom e que ele possa ser colocado para todas as escolas de um determinado grupo ou para qualquer escola. Como um padrão aí de educação. Exato, como um padrão. A intenção, certamente, é que se alcance qualidade com uma pequena padronização, mas que tenham ajustes, que tenha a possibilidade de uma adequação à realidade de cada instituição. Então, pode ser muito positivo, como pode ter um lado negativo, mas em princípio o que a gente está vendo é que realmente se isso continuar acontecendo pode se perder a identidade da instituição escolar mesmo. E pode haver algum prejuízo aí para o professor também, que ali é contratado, às vezes são escolas que assim, para chamar a atenção, oferecem preços muito baixos, o mesmo material didático, como o senhor disse, algum prejuízo também para o professor? Ah, sem dúvida. Primeiro nesse sentido, né, da qualidade do que é pago a esse professor, porque eles acabam dominando o mercado, fazendo uma espécie de, não é exatamente um cartel, óbvio, seria muito forte dizer algo nessa linha, mas realmente forçam esses valores para baixo e, ao mesmo tempo, também se força uma padronização de conduta do professor. Então, quer dizer que o professor precisará obrigatoriamente agir daquela maneira e, se ele fugir daquele processo, ele está fora, né, da escola. Então, o professor certamente tem que alcançar padrões de qualidade na sua ação didática, na relação com o aluno, mas ele não pode ficar completamente engessado nessa ação. Então, quando se propõe um material didático que é muito fechado, por exemplo, que eu forço o professor numa linha única, tem um lado positivo, que você padroniza de alguma maneira, mas certamente se perde muito mais dessa relação do processo de aprendizagem que acontece no dia a dia na escola. Com certeza. Professor, o senhor como gestor escolar, né, como diretor, a gente sabe que o senhor acabou de se graduar mais uma vez, né, Isso, já com tantas graduações, pós, enfim. Qual que é a importância para esse gestor dessa constante qualificação, essa constante capacitação? Olha, além da capacitação acadêmica para trazer os conceitos novos, novas estratégias, o que está sendo pensado no mundo para a discussão, a academia vai permitir nesses momentos uma transposição do que é conceito para essa aplicação na realidade. A gente, quando estuda pela primeira vez na educação, fiz biologia pela primeira vez, muitas das coisas a gente não consegue perceber o impacto que elas têm no cotidiano escolar.
Quando você reestuda ou estuda outros elementos, você estuda com outro olhar, com o olhar da experiência, para poder medir até que ponto isso pode ser positivo trazer para dentro da escola e até que ponto não. É um olhar de maturidade profissional um pouco maior. Então, os profissionais precisam realmente continuar constantemente se atualizando, mas eu diria que é preciso que eles tomem um cuidado muito grande, que não basta fazer um curso, né? É preciso que o diploma hoje não significa necessariamente que a pessoa introjetou conceitos, desenvolveu habilidade ou mesmo a competência que ele precisa. Ele precisa de fato experimentar, ele precisa discutir com seus pares, ele precisa analisar o que pode ser feito de melhor. Sabe o que é um exemplo interessante? A gente vê 90% das pessoas tomando notas durante uma palestra, durante uma fala, durante uma aula. Mas muita gente nunca fez um curso ou leu um livro de como tomar notas. Olha! As pessoas fazem isso de forma intuitiva. Sim. Seus professores ensinaram, fazendo métodos na escola, mas nunca ninguém ensinou. Ora, será que não é a hora da gente pensar em cursos básicos que possam permitir a gente a usar uma agenda? Como é que usa uma agenda? Como é que toma nota? É tão importante, né? Além dos elementos do cotidiano que o professor precisa, as novas técnicas e formas de ensino, a perspectiva didática, mas também coisas do seu cotidiano escolar. Isso é muito importante que ele se atualize, troque com seus pares e consiga ter teoria associada à prática. Tá certo. Muito obrigada mais uma vez pela presença, professor. Prazer é meu. O Horizonte Notícia Entrevista termina agora. Se quiser rever o programa, acesse o nosso site. Até a próxima entrevista.